Aqui nós temos a clássica questão de comparações de escalas termométricas. Aqui temos uma comparação de uma escala chamada graus médicos, onde 0 grau médico corresponde a 36 graus Celsius e 100 graus médicos a 44 graus Celsius. O problema pede para a gente fazer duas comparações entre as escalas. Calcular a variação em graus médicos, que corresponde à variação de 1 grau Celsius, e calcular em graus médicos a temperatura de um paciente que apresenta uma febre de 40 graus Celsius. A melhor forma da gente fazer essa comparação seria comparar da forma que aprendemos sempre as escalas. Aqui nós vamos colocar a escala em graus médicos e aqui nós vamos colocar a escala em graus Celsius. Sabemos que, de acordo com o problema, vou colocar a temperatura maior aqui, 100 graus médicos, corresponde na escala Celsius a 44 graus Celsius. E que a temperatura de 0 graus médicos corresponde na escala Celsius a uma temperatura de 36 graus Celsius. Bom, então olha só, aqui nós temos uma divisão em 8 partes, aqui nós temos uma divisão em 100 partes. Então, para a gente resolver os dois problemas de uma só vez, vamos fazer o seguinte: já vamos criar a comparação entre as duas escalas. Se tivermos duas temperaturas iguais, os termômetros estarão nas mesmas posições. Aqui eu terei uma temperatura na escala grau médico, enquanto aqui eu terei a temperatura na escala graus Celsius. Lembrando que este tamanho, posso chamar de A, é o mesmo tamanho daqui que eu estou chamando de B, sendo A igual a B. Logo teremos então o tamanho A é a temperatura em graus médicos menos 0, que é aquele tamanho, multiplicado pelo valor unitário dessa escala. Dividimos por 100, então 1 sobre 100. O B vai ser a temperatura em graus Celsius menos 36, que multiplica o valor unitário. Aqui o valor unitário é 1 dividido por 8. Então vamos ter a temperatura em grau médico sobre 100 igual a temperatura em graus Celsius menos 36 sobre 8. De posse desses dados, a resolução tanto da letra A quanto da letra B ficará facílima. Na letra A, o que ele pede? Ele pede a variação em graus médicos que corresponde à variação de 1 grau Celsius. Ora, se nós temos aqui 36, para variar 1 grau Celsius, a gente pega a temperatura de 37. Então, uma temperatura de 0 grau médico sobre 100 é igual a temperatura 37 menos 36. Dividido por 8. Reparem o seguinte, na letra A, como ele está pedindo a variação da temperatura em 1 grau Celsius, eu poderia considerar que eu variei neste trecho aqui apenas 1 grau Celsius. Então seria 37 menos 36. É essa forma que eu estou usando para resolver o problema. E aí eu vou achar a variação do outro lado, que corresponderia à variação de 1 grau Celsius. Então nós teríamos aqui uma temperatura em graus médicos igual 37 menos 36, 1. O 100 passa multiplicando, 100 sobre 8. Então essa temperatura em graus médicos corresponde a 12,5 grau médico. Para uma temperatura de 37 graus Celsius, a temperatura em graus médicos 12,5. Mas reparem, de 36 para 37, eu variei 1 grau Celsius. E vou variar então aqui de 0
até a temperatura em grau médio. Portanto, essa resposta corresponde à variação da temperatura em grau médio de 0 até 12,5, que é exatamente de 36 a 37. Então, 1 grau Celsius eu variei daqui e variou do outro lado 12,5. Na letra B, nós vamos utilizar também a formulazinha pronta que nós deixamos aqui. Então, agora na letra B, ele quer uma temperatura de 40 graus Celsius em graus médicos. Aí nós vamos fazer aqui a correspondência entre as duas escalas, que já está pronta. Aqui são 40 menos 36 dividido por 8, que vai dar 40 menos 36, 4 sobre 8. Então a temperatura em graus médicos é igual a 4 dividido por 8, que multiplica 100. 400 dividido por 8, 50 graus médicos.